Bean Awards 2025. Como sigo o caminho do Capitão Otranto? Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Boletim da Copa. Paulo Pellegrini já está com a gente aqui no YouTube, tá? E ele traz, claro, sobre os auspícios, né, da nossa seleção brasileira, os comentários sobre a Copa do Mundo, que está numa movimentação gigantesca, indo aí para momentos mais decisivos, não é isso, Paulo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Pellegrini. Bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto. Exatamente, já temos definições de 6 dos 12 grupos, e a partir de hoje e amanhã, a definição dos outros 6 grupos, para a gente encontrar as 32 seleções que vão disputar o chamado 16avos de final, ou a segunda fase, que é a fase eliminatória, a primeira fase eliminatória da Copa. É isso aí, essa Copa que traz aí, né, coisas novas, são várias coisas novas, coisas bacanas, outras são meio estranhas, né? 16avos, isso aí entrou nessa coisa textual, né, do jornalismo, dos comentaristas e tal, e as pessoas ficam tudo dizendo, o que é isso aí? Porque é o seguinte, vamos começar da final para trás. O que é uma final? A final opõe 2 times. Então, é o jogo decisivo que vai decidir a Copa. Mas, para chegar a esses 2 times, cada um deles eliminou um time antes. Então, 2 mais 2, 4. Então, essa partida anterior à final convencionou se chamar de uma semifinal, uma quase final, uma final dividida por 2. E aí você vai multiplicando. Para esses 4 chegarem na semifinal, tiveram que eliminar outros 4. 4 mais 4, 8. Então, esse jogo que tem 8 seleções, os jogos que vão chegar às 4, para chegar às 2, chama-se de quartas de final, ou seja, é 1/4 da final. E o jogo anterior, com 16 seleções, oitavas de final, e agora com essa Copa do Mundo tendo 32 classificados, o jogo anterior às oitavas é 16avos, né? É só multiplicando por 2. Então, a segunda fase equivale aos 16avos de final, que a gente já tem 16 seleções entre primeiros e segundo colocados, já definidos, né? É isso, são 2 por cada grupo, e mais um monte de terceiros já. Na verdade, 3 terceiros já estão matematicamente classificados: a Suécia, o Equador e a Bósnia. E alguns confrontos também já estão definidos, entre os quais o confronto do Brasil. Nós já temos o vencedor do grupo do Brasil, que foi o Brasil, e o segundo colocado do grupo da Holanda, que foi o Japão. Essa partida que agora está cercada de expectativas para o torcedor brasileiro, né? Brasil e Japão. É isso aí. Lembrando, né, que o Japão, ele está vindo aí bem, e claro, fica aquele sentimento, né? Olha, a gente não pode deixar a coisa fluir, porque se os japoneses entram gostando do jogo, geralmente eles vem ganhando, né? Enfim, se impondo de uma maneira bem assertiva, assim como a Coreia do Sul também, né? Enfim, olha, o futebol tá uma coisa muito bacana ultimamente, né? Times aí que não tem tradição, né? Se impondo com um futebol vistoso, que é muito interessante. Claro, a gente fica a preocupação. E Paulo, as últimas movimentações, justamente visando isso, né, de um comportamento do Brasil diante de um time, digamos assim, né, venenoso como o Japão. As análises agora já não são as mesmas do pré-Copa, né? No pré-Copa, a gente tinha como elementos os jogos preparatórios, os jogos de eliminatórias, o histórico de cada seleção, o tempo de trabalho. Isso tudo o Brasil estava devendo em várias coisas, né? O Brasil entrou na Copa do Mundo cheio de problemas e, de fato, ali, vamos colocar entre os 10, mas não estava entre os 5, entre os 4, entre os 3 favoritos. Passadas 3 rodadas da primeira fase, a análise já coloca em consideração o que ocorreu nesses 3 jogos.
E aí a gente vê uma seleção brasileira em franca evolução. Inclusive, ontem eu vi um perfil inglês no Twitter que já coloca assim, o Brasil está silenciosamente, usa essa expressão, se apresentando para ganhar a Copa do Mundo. E coloca lá uma série de elogios táticos ao trabalho do Ancelotti. Destaque ao trabalho do Matheus Cunha como um falso 9, que na verdade é um jogador que mais compõe meio campo. O que o Ancelotti fez de mudar aos poucos a ideia de ter um meio campo despovoado, de só 2 volantes, para ter 4 na prática, porque o Paquetá é um meio-campista, o Matheus Cunha é outro meio-campista, mas eles também são atacantes. Então, uma série de elogios àquilo que foi chamado de uma evolução silenciosa e, lógico, colocando aquilo que eu sempre coloco, o Brasil é uma seleção que, quando encorpa, incomoda os adversários, e o Japão, que entrou na Copa do Mundo como uma possível surpresa, porque vinha de um histórico bastante favorável em seus resultados. Para vocês terem uma ideia, o Japão está há 8 anos sem perder de nenhuma seleção europeia. 8 anos. Ou seja, 2 ciclos de Copa do Mundo. Em amistosos ou na própria Copa do Mundo, quando encontra um europeu que, em tese, é um continente, como o Adalberto falou, que tem um futebol historicamente mais desenvolvido, mais tradicional, mais vencedor, né? Nunca uma seleção asiática foi campeã do mundo, por exemplo, nem finalista. Mas os europeus têm vários títulos mundiais, França, Inglaterra, Alemanha, Itália. Então, o Japão está há 8 anos sem perder dessa turma toda. Mas na Copa do Mundo, o que a gente viu do Japão? Primeiro está uma seleção desfalcada de 4 dos seus principais jogadores, que estão machucados e não estão jogando. O Brasil também, aliás. O Brasil está com vários desfalques, jogadores que seriam titulares. O Ancelotti teve que refazer tudo. Não temos o Estevão, não temos o Militão, não temos o Wesley, agora não temos o Rafinha. Tudo certo. Mas o Japão também está cheio de desfalques. Aí o Japão fez 3 partidas boas, mas nada acima do esperado para os seus adversários. Segurou a Holanda no primeiro jogo, goleou a Tunísia, que todo mundo ganhou, e ontem jogou com a Suécia, foi um jogo equilibrado. Poderia ter ganho, poderia ter perdido. No final do jogo, a Suécia perdeu 2 gols, o goleiro do Japão salvou 2 milagres. Então, nessa balança atual, o Brasil é favorito. E não é pachequismo aqui, quem me conhece, como diz a frase famosa, quem me conhece sabe, a última coisa do mundo que a gente é torcedor, no sentido da cegueira de uma paixão. A gente analisa o nosso time de coração, o dos outros, e vê o que é o ponto positivo e o que é o ponto negativo. No momento, o Brasil é franco favorito. O Brasil está numa curva ascendente, é uma seleção de camisa pesada, tem individualmente craques que podem decidir, inclusive o principal deles, que é o Vinícius Júnior, que o Japão não tem nem sombra de ter um Vinícius Júnior. Então, na pior das hipóteses, o jogo está complicado, está amarrado, bola no Vinícius Júnior, porque ele está iluminado, ele está bem, ele é o nosso, hoje ele é o nosso Messi, o nosso papel, o cara que está decidindo. Bola nele. E o Japão não está. O Japão entrou na Copa do Mundo com uma curva, não digo descendente, mas estável, estabilizou. E essa estabilidade do Japão, na minha visão, não é suficiente para ganhar. Agora é um jogo único, é mata-mata. O Brasil também era favorito contra a Croácia em 22, tomou um gol no final, desandou o espírito. A gente tem um problema emocional nessas horas, toma um gol, desanda, começa a chorar, o jogador começa a bater. Então, o Ancelotti tem que também ver como a seleção vai se comportar nesses momentos eventuais de dificuldade. Mas na bola jogada, no jogo jogado, o Brasil tem totais condições de ganhar e com certa facilidade. Se tiver mantendo a sua curva de ascendência, vocês pediram um placar, acho que um 2-0 é um placar seguro. 2-0 é um placar seguro. É aí, Maria Nogueira. O meu 2-1, não sei ainda o de Borges, ele deve mandar aqui. Qual é o teu, Adalberto? 3-1. 3-1. Olha, Paulo, tem uma pergunta aqui do Borges, que eu até também concordo. Ele fala que se a velocidade nipônica seria um problema ao Brasil. Olha, a seleção brasileira tem tido uma defesa segura dos últimos 2 jogos, né? Principalmente o jogo contra a Escócia. É aquela coisa, se a gente tiver o parâmetro do jogo contra Marrocos, aquela seleção que jogou contra Marrocos, o primeiro tempo contra Marrocos, o Brasil ia ter dificuldade contra qualquer uma das outras seleções. Mas essa seleção não existe mais. Já houve um acerto defensivo, um acerto de meio campo, um acerto ofensivo, a confiança está maior. Então, assim, se o Brasil jogasse com o Marrocos hoje de novo, o jogo não seria aquele que foi.
já seria outro jogo. Então, assim, é preocupante? Mas nós temos as nossas armas também. O Japão não tem o craque, né? A preocupação que hoje eu tenho com a seleção brasileira são os pequenos detalhes. Um deles, por exemplo, a gente tem 2 laterais que são cumpridores de tarefas, não são brilhantes. Um veterano, que é o Danilo, e o outro, que é um jogador regular, que é o Douglas Santos. Quando esses jogadores estiverem expostos a atacantes de muita qualidade e de muita velocidade, o Ancelotti vai ter que criar um jeito de proteção para eles. Eu fico imaginando, por exemplo, o Mbappé caindo pela esquerda, ou o Nico Williams da Espanha, ou o Gakpo da Holanda, né, ou o próprio Lautaro Martínez da Argentina, o próprio Messi. Aí esses jogadores têm condições de dificultar a vida dos nossos laterais. Nós temos 2 bons zagueiros, mas 2 laterais que são apenas cumpridores de tarefas. Não temos no futebol brasileiro mais o Cafu, Roberto Carlos, ou voltando lá para trás, Leandro, Carlos Alberto Torres, Jorginho e não sei o quê, Milton Santos, não tem mais. Então são jogadores cumpridores. Contra o Japão, nós temos total condição de nos dar bem, porque o Japão não tem esses caras. Então o Danilo vai marcar ali, vai segurar. Não vejo problema nessa tal velocidade. O Japão, na verdade, não está mostrando muito isso na Copa. Está mostrando eventualmente, mas não está. Como eu falei, o Japão desfalcado é um time que perdeu muito de sua força. Então, pode acontecer, é um outro jogo, é outra história. Mas vendo o que está acontecendo até agora, os pontos fortes do Brasil são mais perigosos para o Japão do que o contrário. É isso aí, Paulo. Vamos aqui, só para finalizar, tem que fazer esse comentário rapidinho aqui sobre expectativas para hoje, né? Tem jogos aí, tem grandes craques, tem grandes seleções, né? E embates também. Pois é, o grande jogo de hoje, na verdade tem grandes jogos, todos são, né? Mas vamos destacar 2 aqui, né? Começar pelo menos destacável para terminar com uma grande manchete. O menos destacável é uma rivalidade histórica que é Espanha e Uruguai, né? Um jogo que promete fortíssimas emoções, ainda mais nessa Copa, em que os jogadores já perceberam que, como a arbitragem está adotando um estilo deixar jogar, está todo mundo chegando junto. E os sul-americanos, especialmente, já perceberam. Aqui a gente sabe muito bem como jogar esse tipo de jogo de Libertadores e tal. Então, Argentina, Uruguai, Paraguai, estão jogando no limite das entradas que o juiz está deixando correr, porque não está nem marcando falta, e a gente está vendo isso direto. Os jogadores já entenderam que a régua da marcação de faltas está lá em cima. Então, esse Espanha e Uruguai promete muito embate assim. Pode esperar que o Uruguai, precisando vencer o jogo para se classificar, não vai ficar assistindo a Espanha tocar a bola sem chegar junto. Vai chegar junto. A arma do Uruguai é intimidar a Espanha, né? E a Espanha não está classificada matematicamente. Ela precisa de um ponto aí, né? Não pode correr muitos riscos. Então, é um jogo que vai ser uma guerra, esse Espanha e Uruguai pelo grupo da Espanha. Mas o jogo que mais nos interessa é o primeiro jogo do dia, que é esse França e Noruega, porque é o jogo que vai decidir primeiro e segundo lugar do grupo. Esse grupo já está decidido. Os 2 já estão classificados e vão jogar para ver quem é o primeiro e o segundo. No momento, a França... agora eu fico até em dúvida. Não vou dar essa informação porque eu não tenho certeza. Qual dos 2 joga pelo empate? Teria que ver aqui os saldos. Eu teria que fazer um raciocínio rápido que eu não vou fazer agora. Mas, assim, quem vencer fica em primeiro, quem perder fica em segundo. Esse segundo colocado, seja quem for, França ou Noruega, vai jogar nos 16 avos contra a Costa do Marfim. Já está definido, tá? E quem passar desse confronto entre ou França ou Noruega, ou seja, quem perder hoje, tá? O segundo colocado, e Costa do Marfim, vai pegar o Brasil ou o Japão. Então, nas oitavas, há uma chance considerável de termos um Brasil e Noruega ou um Brasil e França. Considerável mesmo, tá? Nas oitavas, ou seja, a próxima fase do Brasil, passando do Japão, vai enfrentar, isso é certo, ou França, ou Noruega, ou Costa do Marfim. Costa do Marfim seria o melhor dos mundos. Mas aí sim, aí vem ao contrário. A Costa do Marfim é uma seleção que ninguém dava nada e que está fazendo uma grande Copa. Time fortíssimo fisicamente, time que está tocando a bola, time que está fisicamente focado, tem grandes jogadores, ninguém dava nada. A Costa do Marfim hoje é um adversário mais perigoso que o Japão, na minha visão. Tá? E vai esperar França ou Noruega, que são 2 dos favoritos. A França é o maior favorito e a Noruega era um time que vinha sendo cotado por causa do Haaland. E tá justificando o que se pensou antes. Haaland fazendo gol atrás do outro.
Então, nas oitavas, sim, o Brasil vai ter um jogo que a gente vai ver se a nossa evolução, que vai continuar agora contra o Japão, o Brasil vai continuar evoluindo, será suficiente para encarar principalmente França ou Noruega. Costa do Marfim eu sei que será suficiente, mas França ou Noruega já é um outro tipo de jogo, porque já tem os caras que podem nos preocupar. Tem jogadores individualmente que vão... A França, então, nem se fala, é o time inteiro. Os 11 de linha são craques, né? Então, assim, esse é um jogo que, para o torcedor brasileiro, nesse momento, é melhor torcer para a França ganhar o jogo, a Noruega ficar em segundo. Temos o Noruega e Costa do Marfim, que é um jogo imprevisível, para a gente pegar, quem sabe, Costa do Marfim nas oitavas, para a gente poder ter um caminho menos complicado para ir avançando. Então, o jogo de hoje que é bom de ver é esse, França e Noruega, agora no começo da tarde. É isso aí, muitas emoções, com certeza, viu? Paulo Pellegrini, a gente fica nessa torcida aqui, claro, né? E você volta com a gente aqui lá na quarta-feira para trazer as informações já passado, né? Aí as emoções desse Brasil e Japão, né? Grande expectativa. Portanto, Borges deu o placar dele, Mayra? 2-0. 2-0. Paulo Pellegrini deu 2-0 também. 2-0 também. É isso aí, vamos ficar nessa expectativa e o comentário na próxima semana, na quarta-feira. Muito obrigado, Paulo. Um ótimo final de semana.